Para fechar aqui então, a gente tem o TOF. O TOF, ele funciona um pouco diferente. Por quê? Quando a linha está verdadeira e ela fica falsa, ele inicia o funcionamento. Né? Então, o outro, quando você deixa a linha verdadeira, ele inicia a contagem. Esse é quando você deixa a linha falsa. Então, esse funcionamento dele é como se fosse o inverso do outro. Tá? O outro funciona com a linha verdadeira e esse funciona com a linha falsa, por assim dizer. Por isso que ele chama timer off delay. A linha fica falsa, ele inicia a contagem. Ele também tem aqueles mesmos contatos que a gente falou, tá? E os contatos seguem exatamente a mesma lógica. A única coisa que muda do T-off para o T-on é quando ele inicia o funcionamento, tá? Nesse caso, ele inicia o funcionamento quando a transição é de linha verdadeira para linha falsa e o T-on é de linha falsa para linha verdadeira. Só isso que muda nos dois. Beleza? Esse retentive timer on delay, ele que ele faz? Naquele T1, você deixou a linha verdadeira, ele inicia a contagem. Se por algum momento você deixa a linha falsa durante a contagem, ele zera, tá? Ele para de contar. Que é a mesma ideia do temporizador, né? Se você energizou o temporizador, ele começou a contar, e por algum momento você tira a energia dele, você desliga ele do circuito, ele para de contar. Isso é natural de pensar, né? Esse RTO aqui, ele supre essa deficiência aí, né? Por quê? Porque quando eu tiro, se eu der um pulso aqui, ele começar a contar, eu posso tirar a alimentação, entre aspas, dele aqui, né? Eu posso deixar a linha dele falsa, que ele vai continuar temporizando da mesma forma. Então ele é como se fosse um temporizador que precisa só de um pulso aqui na entrada para ele iniciar a sua temporização. Beleza? Então esses três tipos de temporizadores aí são os que estão disponíveis para a gente programar. Certo? Então ele tem também os três contatos lá que eu citei, né? O EN, TT e DN funcionando exatamente também da mesma forma. Porém, o detalhe para esse RTO aqui, que ele é retentivo, né? Então, se você der um pulso, ele vai reter aquilo ali e vai ficar temporizando ali sem se preocupar. Agora, para você zerar ele, você precisa usar uma outra saída, olha. Que é uma saída REST, tá vendo? Para você zerar a contagem dele ou reiniciar o que ele está fazendo lá, você precisa dar um pulso nessa saída RES aqui, ó. Dessa forma, o temporizador é zerado e você pode dar outro pulso para iniciar a contagem. Beleza? E por último, aqui a gente tem a instrução de contagem. Essa instrução de contagem aqui também é muito simples. O que vai acontecer aqui? Ele funciona para contar mesmo. Imagine que o seu CLP está trabalhando em uma linha de produção onde ele recebe sinais de um sensor que está contando caixa. Então, toda vez que passa uma caixa lá, toda vez que passa uma caixa, o seu CLP recebe um sinal na entrada. E como que ele guarda isso? Como que ele guarda e conta o que está acontecendo? Tem esse CTU aqui, que é uma instrução de contagem. Então, toda vez que você dá um pulso aqui na linha do CTU, pode ser por uma botoeira, pode ser por um sensor, pode ser o que for, ele começa a incrementar o valor aqui do preset, ó. Quer dizer, ele começa a incrementar o valor aqui do acumulador. Ele vai contando, toda vez que você dá um pulso, ele conta aqui, ó, 1, 2, 3, vai subindo, né? Você pode pré-estabelecer aqui um valor, ó, e colocar no preset, por exemplo, 15. Toda vez que ele contar 15 vezes, ele toma alguma decisão. Beleza? E essa decisão pode ser, por exemplo, acionar uma lâmpada, ou parar a esteira, né? Ou acionar outro processo. Beleza? E ele aciona como? Por meio também de contatos. Aqui, olha. Eu tenho esse CU, que é a mesma coisa do EN que a gente viu antes, né? Que indica que a lei é verdadeira. A gente tem
o OV de overshoot, né? Indicando que o acumulador ultrapassou o limite. O que que isso quer dizer? Que que o contador contou mais do que ele suporta na memória dele. Eles têm o DN, que é exatamente ele que a gente usa. Quem que é esse DN? Ele vai fechar o contato, mesma coisa do temporizador, né? Ele vai fechar o contato aqui toda vez que a minha contagem terminar. Para esse exemplo aqui, ó, esse contador ele vai contar até 15, né? Então, quando ele chega em 15 aqui, ele aciona um contato do tipo DN para nós, indicando que a contagem terminou. A partir daí eu posso usar esse DN para acionar outras partes do processo, né? E a coisa caminha assim. E a observação aqui é o seguinte, ó, que para eu zerar, imagina que ele terminou a contagem aqui, né? Terminou a contagem aqui de 0 a 15. Para eu zerar esse acumulador aqui, eu preciso também dar um pulso aqui, uma saída, que é chamada de saída res, igualzinha aquela que eu citei antes aqui, né? Então você dá os pulsos nele lá, quando ele termina a contagem dele, se você quiser zerar para ele iniciar de novo, o que que você faz? Você dá um pulso aqui em uma saída res endereçada com aquele contador. Beleza? Aí ele zera e você pode iniciar de novo a sua contagem. Esse contador aqui, ele tem um espaço aqui de endereço reservado de 5. Então o temporizador vai ser T4 e o contador vai ser C5. Então C5 2.0 é um, C5 2.1 é outro, né? Se eu tiver mais contadores, eu tenho que endereçar dessa forma. O C5 fica fixo e eu mudo só esse índice aqui, ó, tá? Para indicar outros contadores no mesmo programa. Beleza?